Gente, vamos falar hoje sobre cultura organizacional. Na última aula de clima, a gente começou a fazer essa diferenciação e eu prometi que na aula de sexta-feira de hoje, no caso, a gente ia aprofundar mais sobre o conceito de cultura organizacional, para ficar mais clara ainda a diferenciação entre o que é clima e o que é cultura organizacional. Vocês vão ver que são conceitos muito diferentes, que na verdade a confusão que pode acontecer mais pode estar relacionado com a similaridade, né, do conceito na sua semântica do que propriamente na sua definição. Então, o interesse em torno do conceito de cultura organizacional ganhou força nos anos 1980, motivado em grande parte pelo excelente desempenho de empresas japonesas. Então, na época, e pela crença que o envolvimento dos trabalhadores com valores e a filosofia dessas organizações era o principal fator responsável pelo seu sucesso, começaram a surgir, né, interesses e dúvidas com relação ao porquê dos japoneses serem tão dedicados ao trabalho. Né? A gente vai ver mais na frente um pouco que acontece de alguns profissionais japoneses morrerem, né, de tanto trabalhar, porque de fato eles são muito vinculados ao seu trabalho, então trabalham durante muitas horas seguidas. Então, por que deles serem tão dedicados assim ao trabalho? Então, foi por isso aí, porque essa cultura japonesa tem essa relação tão próxima com o trabalho e com uma carga horária de trabalho, uma carga muito grande de trabalho. Já que vocês sabem que a legislação trabalhista no Japão não é a que a gente tem aqui. Então, lá tem muito menos direitos. Então, por isso, os trabalhadores trabalham durante muitos anos da sua vida. Então, até mesmo a velhice, eles não têm a questão da aposentadoria. Então, o índice de suicídio lá no Japão é muito grande também por conta disso, em função de algumas vezes as pessoas ficarem impossibilitadas de trabalhar, então preferem se matar a ter que depender de alguém, por exemplo. É nesse nível. Então, diante de todo esse cenário, que surgiu o interesse em torno do assunto cultura organizacional. A ideia que prevaleceu era de que as empresas deviam lançar mão de diferentes estratégias para inculcar nos indivíduos suas prioridades básicas, na medida que quanto mais forte fosse sua cultura, isto é, quanto mais eles compartilhassem essas prioridades, maiores seriam as possibilidades de elas obterem um bom desempenho econômico e financeiro. Então, aqui eu quis trazer para vocês alguns exemplos, de fato, de profissionais. Isso aqui é uma jornalista japonesa que morreu por excesso de trabalho em 2013. Então, para vocês verem o quanto, de fato, essa cultura japonesa ela é diferenciada, só que, claro, ela pode ter um resultado muito negativo, dependendo da pessoa não saber gerenciar essa carga horária toda, essa dedicação toda ao trabalho. Então, Alves considera que a cultura compreende uma forma de pensar a realidade social, que não tem correspondência direta com nenhum objeto empírico determinado. Então, muitas das vezes a cultura, seja ela a cultura de maneira geral ou a cultura das organizações, ela não tem uma relação muito objetiva, assim, o porquê de ser desse jeito, o porquê de determinados elementos serem vinculados à cultura paraense, né? Então, não tem muito uma explicação. A gente só sabe que é assim, mas não sabe porque a gente fala égua, não tem alguma coisa, um significado muito real, assim, né? Ou muito objetivo. A gente só sabe o que a gente fala. Tracy Bayer descreve que a cultura organizacional consiste em um conjunto de ideologias de forte carga emocional e resistente a mudanças, que auxilia os membros organizacionais a lidar com as incertezas e ambiguidades. Segundo Shai, o termo cultura deve ser usado para se designarem crenças e pressupostos básicos compartilhados pelos membros de uma organização, os quais operam inconscientemente e definem a visão que a organização tem de seu ambiente e de si própria. Então, muitas das vezes a gente sabe que aquela organização se comporta daquele jeito, resolve seus problemas daquele jeito, tem certas características que definem essa cultura organizacional, mas não sabe explicar muito bem o porquê dela ser desse jeito. Em geral, a cultura de uma organização, ela advém do quê? Da cultura do seu criador, né? Então, se um fundador, então se ele tinha alguns pressupostos, alguns valores, em geral, a organização acaba compartilhando esses mesmos valores, né? A organização como todos, os outros integrantes. O autor afirma que a cultura organizacional consiste em um padrão de pressupostos básicos que se mostraram eficazes para resolver os problemas de adaptação externa e integração interna.
razão pela qual vão sendo ensinados aos novos membros, passando assim a fazer parte da cultura da organização. Então, aquele processo de ambientação ou integração que a gente faz com novos funcionários, a ideia é ir incutindo nesses novos funcionários a cultura da organização. Então, a gente apresenta não só a estrutura física, né, os departamentos, mas os benefícios, os uniformes, né? Então, as características daquela organização, os valores dela, a missão, a visão. Então, para ir repassando para os novos funcionários, mais ou menos como é que as coisas funcionam dentro dessa organização. Então, em geral, não tem algo formalizado, não está escrito no regimento interno, por exemplo, como todos os problemas são solucionados. Mas é a partir dessa convivência, desse compartilhamento, dessa vivência dentro das organizações que os funcionários vão compartilhando esses valores e a cultura organizacional. Então, de acordo com a literatura, a cultura organizacional ela se manifesta em 3 níveis, através dos artefatos visíveis, dos valores e dos pressupostos básicos. A gente vai ver cada um deles a partir de agora. Então, quando a gente vê uma fachada dessa, o que vem na nossa cabeça? Essa estrutura é característica do quê? Em geral, quando a gente olha esse tipo de prédio, por exemplo, a gente liga muito a serviço público, né? Esse caixote, esse retângulo cheio de janelinhas, era uma estrutura que era muito característica de serviço público. Hoje a gente vê uma estrutura física mesmo do prédio mais diferenciada, mas em geral já era um perfil que caracterizava. Então, essas características visíveis da organização são chamados artefatos visíveis. Então, tudo que é mais visual, que é mais característico daquela organização, mas que é acesso de forma visual, através da observação, são os artefatos visíveis. Então, a estrutura física, os uniformes, né, a linguagem, as gírias, todos esses elementos que são característicos de determinada cultura, eles fazem parte dos artefatos visíveis. Então, aqui o nosso famoso égua, né, que é uma gíria local, mas faz parte da nossa cultura. Então, é algo que a gente consegue visualizar, consegue ouvir as outras pessoas falando. Então, é alguma coisa que você consegue observar mais de maneira direta. As expressões, né, de maneira geral, não só o égua, mas que são características também da cultura paraense, são outros elementos que contém nos artefatos visíveis. As gírias de outros estados também, que são características. Até mesmo a vestimenta. Então, aqui a gente tem um gaúcho, né, que tem vários elementos que são característicos da cultura gaúcha. Então, aqui também esses elementos todos fazem parte dos artefatos visíveis da cultura gaúcha. Então, os artefatos podem ser constituídos pela arquitetura, linguagem, tecnologia, maneira de vestir, documentos públicos. Então, às vezes, o perfil de vestimenta. Lembra que eu falei para vocês na última aula das aeromoças? Então, sempre foi um perfil, né, de elegância, de uniforme, o cabelo muito bem arrumado. Então, era característico. Então, isso sempre estava relacionado ao quê? Às companhias aéreas. Então, o que seriam os aspectos visíveis da organização? Que seriam os artefatos visíveis? Elementos culturais de fácil observação, mas de difícil interpretação, uma vez que a lógica a ele subjacente nem sempre é explicitada, o que dificulta a sua compreensão. Então, a gente sabe que a gente fala égua, a gente sabe que tem características da nossa linguagem ou maneiras da gente se vestir, que são características do paraense, mas a gente não sabe muito bem de onde veio isso, né? Nem tudo da nossa cultura é facilmente identificado ou facilmente explicado. Então, por isso que é difícil, é fácil a gente visualizar, né? Mas não é fácil explicar o porquê das coisas serem assim. O outro elemento característico da cultura organizacional são os valores, né? Que seriam as justificativas utilizadas para explicar e predizer os atos dos membros da organização. Então, basicamente, é como as pessoas se comportam, né? O que direciona o comportamento das pessoas dentro das organizações. Tais valores ganham visibilidade por meio de metas, filosofias, normas e regras de comportamento que especificam como as coisas devem ser. Uma questão que pode gerar conflito dentro da organização é quando os valores compartilhados pela organização eles são diferentes ou destoam dos valores pessoais das pessoas, né? Ficou redundante, mas das pessoas individualmente. Então, você chega numa organização e já tem enraigadas ali, antes mesmo da sua chegada, vários valores, né? Já tem muitas maneiras
bem formalizadas ali, né, nos corredores, formalizadas nos corredores, mas como as coisas acontecem. Agora, se elas não acontecem da maneira como você acha que são certas, isso pode gerar um conflito entre os valores da organização e os valores pessoais. O terceiro elemento da cultura organizacional são os pressupostos básicos, que seriam crenças, percepções e os sentimentos inquestionáveis, quase sempre inconscientes, que caracterizam os pressupostos básicos responsáveis pelo modo com que os membros sentem, percebem e pensam a organização. O processo de introjeção desses pressupostos é longo e advém do enfrentamento de problemas e de sua adequada solução. Eles surgem assim, após logo o processo de aprendizagem e passam a fazer parte da visão de mundo dos membros da organização. Este nível é o mais difícil de ser decifrado, muito embora ele constitua a essência da cultura, por se encontrar associado a elementos menos discutíveis e confrontáveis que os valores e os artefatos. Então aqui, gente, são todos os valores aqui envolvidos, as percepções, as crenças de como as coisas devem ser dentro da organização, né, como as pessoas pensam aquela organização, mas que nem sempre fica claro para todo mundo. Então, por isso, esse é um elemento que é mais subjetivo e menos passível de identificação, né? Mas os três acabam resultando em um diferencial das organizações, né? Então, a gente ouve muito, não, isso é a cultura daquela organização, tem uma cultura familiar, tem uma cultura não sei o quê. Então, é tudo que é característico e diferencia aquela organização das outras. Então, gente, a importância do conceito de cultura está em demonstrar que modos peculiares de expressão e de interação social encontram explicação em hábitos, costumes e crenças compartilhados pelos membros de uma sociedade. A concepção de que as organizações são fenômenos culturais em essência e na totalidade encontra sustentação no fato de que vivemos em uma sociedade organizacional. Ou seja, o cotidiano em uma sociedade organizacional é permeado de crenças, rotinas e rituais que a caracterizam como distinta quando comparada com os modos típicos de uma sociedade considerada mais tradicional. Então, os elementos da cultura, eles acabam por diferenciar uma organização da outra. Então, os elementos são todos aqueles que mostram que tem certa peculiaridade ou identifica aquela organização desde a maneira como eles se comportam, se vestem, né, a estrutura daquela organização física mesmo, até mesmo como os problemas são solucionados, né, diante de uma dificuldade, como é que aquela organização se comporta, né? Então, isso tudo é característico daquela organização. Então, como eu falei para vocês, a gente ia ter uma atividade hoje, né, que o objetivo vai ser diferenciar clima e cultura organizacional. E vocês deverão responder essa questão e postar na nossa sala virtual até a próxima sexta-feira, tá? Então, olhem lá, recapitulem as nossas aulas de clima e essa de cultura organizacional, os textos de cada uma delas, e aí respondam essa questão e postem na nossa sala virtual até a próxima sexta-feira, ok? Até a próxima aula, gente!